Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da Casa Museu de Arte, para essa que é a 9ª conferência da série Literaturas Fundadoras do Ocidente. Eu gostaria de começar agradecendo a todos vocês que se dispuseram a estar conosco nesse sábado, né? A gente agora está experimentando um dia e um horário novo, em função da volta das nossas atividades presenciais. E hoje a gente tem uma conversa filosófica baseada na história, sobre 3 personagens marcantes da Paixão de Cristo: Judas, Pilatos e Barrabás, com o professor Elinilton Gomes Soares, né, professor de língua portuguesa, e hoje também com um convidado muito especial, que é o Tiago José Gomes, graduado em Geografia, e que trouxe algumas contribuições para a discussão e vai dividir a apresentação com o professor Elinilton. Eu espero que tenhamos uma tarde bastante instigante, que a discussão seja bastante acirrada, e, sem delongas, eu passo a palavra para o professor Elinilton Gomes. Boa tarde. Eu acho que o primeiro seria o Thiago, né? Então tá. Tiago vai começar a apresentação e depois o Elinilton vai entrar na sequência. Tiago, é com você. Olá pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez, assim, é um prazer imenso estar participando com vocês aí. Assim, eu fico muito feliz, né? Vocês não sabem da minha alegria, né? Assim, eu sempre, né, troco ideia com vocês, sempre estou, né, participando quando posso. Mas assim, eu estou muito feliz com essa abertura que vocês estão me dando aí. Vou tentar contribuir, né, de uma forma bem simples, né, fazer algumas colocações, muito simples mesmo, coisa que a gente, né, lê no dia a dia, dentro da Bíblia, dados históricos, geográficos, para ter assim uma apresentação bem tranquila mesmo, ok? A minha fala ela vai ficar muito assim, né, em cima dos tempos, né, do Império Romano, né, o que ocorreu no Império Romano e contextualizando o período que Jesus Cristo viveu naquele momento, né? Desde o tempo que ele começou as pregações até o julgamento, a importância, né, de algumas figuras, né, de colocar, por exemplo, quem Pôncio Pilatos, o que ele era lá, o que ele representava para os judeus e para o Império Romano, a questão do julgamento. Aí, quando a gente chegar no tempo, quando lidar com Barrabás, porque é o seguinte, Barrabás ele é muito falado somente naquela questão do julgamento, né? Que ele é solto, porém, se não se fala mais nada a respeito do que foi, qual é a origem dele, isso é muito pouco difundido, né? A gente vai estar passando um pouco aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Começando, a gente, né, trabalha com mapas, né, geografia, história, está sempre lidando com mapas aí. E a gente tem que contextualizar primeiro essa questão, o que era o Império Romano, né, romano nos tempos de Jesus Cristo aí. A gente pega um mapa bem, né, antigo, as regiões, né, da Samaria, da Galileia, né, e outras regiões de Cesareia, onde que o Império Romano ele tinha esse poder, né, de atuação. Se a gente pegar um pouco mais, né, de países, assim, o Império Romano ele tem toda a sua, né, vai se difundindo ali na Europa até chegar nessa região do Mediterrâneo e adentrar também as portas do Oriente Médio aí. Pode ir passando. Bem fala, por exemplo, a figura de Herodes. Quem foi Herodes, né? Na verdade, Herodes ele, né, se difundiu, assim, foram várias dinastias que tiveram aí. Né, e cada um que ele governou determinada região, né? O pai, ele detinha todo o poder e depois o poder foi passando para os filhos, que governavam
cada região, ou seja, representando o Império Romano em áreas palestinas, né, e na Judéia também. Herodes, o Grande, né, que tinha confiança dos romanos, era rei na época do nascimento de Jesus. Entretanto, quando ele morreu, né, 4 antes de Cristo, seu filho cruel Arquelau o sucedeu na Judéia, mas foi logo afastado pelos romanos. Herodes Antipas governou a Galiléia e a Pérea. Foi ele que ordenou a execução de João Batista. Aí cita na Bíblia, né? Um terceiro filho de Herodes, Filipe, governou a Itureia e Traconites, né, da Cesareia de Filipe. Se vocês colocarem, né, verem lá no mapa, né, você pode até passar para o próximo slide. Tem algum outro? Isso. Aqui não dá para. Na legenda, o que acontece? Tem cada região que cada um governou aí. Aí tá, só que não tá, né? Às vezes eu tentei fazer uma. Tentei aumentar um pouco, só que eu não consegui. Aí tá falando aqui, né? Quais governaram determinadas partes, por exemplo. Volta só lá um pouquinho naquela fala do primeiro lá. Quando a gente pega lá, por exemplo, né, Herodes Antipas, ele governou a Galiléia e a Pérea. Aí quando a gente vai lá no mapa, volta no mapa, por favor. Aí tá essa região que ele governou. Aí tá falando de cada um, onde cada um governou. Ou seja, a dinastia herodiana. Tanto que surgiram, né, de fato, os seguidores de Herodes, os chamados herodianos, que era uma das dissidências do judaísmo, né, culturalizado com o Império Romano aí. Pode ir passando. Aí vamos chegar na figura de Pôncio Pilatos. Quem foi Pôncio Pilatos? Muitos falam, foi um governador, foi um procurador, ou seja, foi um governador romano na província da Judéia. Ou seja, a gente sabe muito bem qual foi o papel dele, né? Condenou Jesus à morte por insistências dos sacerdotes judeus. Pessoal, dentro desses sacerdotes judeus, tinham várias divisões que não estavam aceitando o quê? Os ensinamentos de Jesus Cristo na região. Jesus Cristo estava sendo tratado como um revolucionário para muitos lá, porque eles vinham com novas formas de vivência, a questão do perdão, aquela questão dos ensinamentos cristãos, né, que não era chamado de cristianismo na época, mas já estava nascendo a própria religião cristã aí. Viviam na Judéia, província romana do Oriente Médio, quando estava no domínio romano no século I a.C., né? Ou seja, Roma detinha total controle do mar Mediterrâneo e dessa região falada ali no mapa. Né? Governou entre os anos 26 e 36 da era cristã, tendo sido pró-cônsul sob o governo do imperador Tibério. Pode ir passando. Entre as várias religiões, aí que eu tinha falado, nasceu o quê? O cristianismo. E esse cristianismo, ele começou o quê? Como eu até falei também, começou a incitar, né, os povos judeus já históricos ali da região, né, a divisão. A gente pode citar os fariseus, né, os hebreus, tinham toda aquela essência, ou seja, baseada no judaísmo. O que acontece? O cristianismo ele vem com uma nova forma, né? O judaísmo prega. Somente um povo será salvo. E o cristianismo vem, todos, né, serão salvos. Aí, a partir disso começa a se difundir. E isso não aceitam, né? As outras variáveis aí não vão aceitar. Isso é muito bem retratado naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Não sei se vocês chegaram a ver, quando tem que as pessoas, os chamados os doutores da lei, eles ficam vendo que essa ascendência do cristianismo, né, que não era chamado de cristianismo, eles começam a ter o quê? Esse camarada tá vindo, ele não tá deixando ter cobrança de imposto, ele não tá deixando que aconteça isso, ele tá fazendo com que o povo se rebele contra as nossas tradições aí. A gente tem que dar um jeito nele, né? Pode ir passando, pessoal, desculpa. Aí já, né, bem adiantado, né, de todos os ensinamentos de Cristo, de toda, né, a passagem dele, bíblica ou histórica, aí já chegamos na parte do julgamento. Ou seja, ele foi levado ao palácio do governador Pôncio Pilatos pelos guardas das autoridades, ou seja, dos judeus. Então Pôncio Pilatos disse: que acusação vocês apresentam contra este homem?
Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Quando ficou sabendo que Jesus era galileu e que estava sob jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este que estava em Jerusalém naquele dia. Herodes o interrogou com muitas perguntas, porém Jesus não respondeu nada. Aí cita aí na Bíblia, né? Aí mandou, ficou aquele jogo de empurra, vai para Herodes, vai para Pilatos, vai para Pilatos, vai para Herodes e depois volta, ou seja, para Pilatos de novo. Pôncio Pilatos queria libertar Jesus, né? Convocou os sacerdotes judeus e o povo e disse: portanto, vou castigá-lo e depois soltarei. Isso era o que ele pensava. Só que assim, ele não tinha, né, talvez até tinha, né, mas esse conhecimento que o povo lá, ou seja, os doutores da lei, né, os fariseus e todos os herodianos, todos lá estavam o quê? Não estavam querendo que os ensinamentos de Cristo se perpetuassem, né? Aí a gente sabe de toda a história. Vai chegar na hora do julgamento. Aí fala aqui, ó. Em cada festa de Páscoa, Pilatos deveria soltar um prisioneiro para eles, né? Isso era uma tradição que ocorria, ou seja, alguém vai ser condenado, porém, alguém vai ter que ser liberto. Só que o que acontece? Quando ele joga a situação para a multidão, a intenção dele era o quê? Vou castigar Jesus Cristo aqui para o povo ficar com dó e não deixar com que ele seja, né, vai libertá-lo. Só que isso não aconteceu. Aí o que vai ocorrer? Ele fala: estou inocente pelo sangue desse justo. É um problema de vocês. Aí o povo pedindo, né? Inclusive tem, né, os doutores da lei, toda a turma lá instigando, ó, manda soltar quem for o preso, ou seja, era Barrabás. Aí manda soltar Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Aí é o que acontece. Pode ir passando. Segundo o Evangelho de Mateus, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal julgando Jesus, sua mulher mandou dizer a ele: não se envolva com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Segundo uma velha tradição, Pilatos e sua mulher Cláudia foram convertidos ao cristianismo por São Paulo. Posteriormente, as igrejas ortodoxas orientais e ortodoxas da Etiópia consideraram Cláudia uma santa por sua intervenção em favor de Jesus, né, sendo 27 de outubro o dia das festividades nessas localidades aí. Segundo a velha tradição, Pôncio Pilatos, né, teria morrido na Espanha, né, mas convertido ao cristianismo por São Paulo. Pode passar. Aí, pessoal, né, falamos dessas figuras importantes aí, vamos falar um pouco de Barrabás. Quem foi Barrabás? Qual que é a essência, né, desse termo, ou seja, de Barrabás, que é só falado geralmente na questão do julgamento. Depois não se fala mais nada a respeito, né? A gente conhece muito bem isso aí. Barrabás, né, dos costumes e língua do aramaico, significa o quê? Filho do pai. Ele nasce na cidade de Iafo, ao sul da Judéia, e foi contemporâneo de Jesus Cristo. É citado no Novo Testamento, ou seja, no episódio do julgamento de Jesus. Ele é considerado por alguns, né, como um salteador, ou seja, um assassino. Mas qual que seria essa origem dele? Por que ele foi preso? Por que ele foi julgado? Por que ele, né, não foi condenado? A gente vai estar vendo aí. Aí a gente vai chegar nessa denominação. Quem eram os zelotes? Quem era essa ordem aí a qual Barrabás pertencia? Né, eles tinham, né, ele tinha as formas deles. Ele pode ir passando, depois a gente vai. Pode ir passando. Essa seita. Só um minuto. Tá. Volta só uma, cara. Isso. É... O termo zelota ou zelote, ou seja, significa um admirador zeloso, ou seja, aquele que zela pelos ensinamentos de Deus, né? Ou seja, aquele que zela pelo nome de Deus. A sua origem prende-se ao movimento político judaico no século I, que procurava incitar o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas, o que vai conduzir à primeira guerra judaico-cristã entre 66 e 70 depois de Cristo. Pode ir passando.
A seita foi estabelecida por Judas, o Galileu, que liderou uma revolta contra a dominação romana no ano, na verdade, pessoal, é no ano de 6 depois de Cristo, né? Isso aí eu coloquei errado, depois a gente faz a correção. Eu estava pesquisando lá no ano 6 depois de Cristo, ou seja, rejeitando o pagamento de tributo pelos israelitas ao imperador, ou seja, imperador romano. Porque Roma cobrava altos impostos, altas cargas tributárias em cima e as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Isso foi gerando muita revolta. E Barrabás, ele fazia parte desse grupo aí, só que isso num tempo anterior a esse, né? A seita Zelotas é referida por Flávio José, né, um dos pesquisadores aí, como vil, ou seja, que a responsabiliza pela incitação da revolta que conduziu à destruição de Jerusalém, né, no segundo tempo, referências para uma cultura e religião judaicas aí. Um dos apóstolos de Cristo, referido como Simão o Zelote, ou por causa do seu zeloso temperamento, ou por causa de alguma anterior associação com o partido dos Zelotes. Paulo de Tarso, referindo-se a si mesmo, afirma que foi um zelote religioso, ou seja, aquele que teve zelo com os ensinamentos de Deus. Enquanto muitos membros da igreja de Jerusalém são descritos como todos são zelosos da lei. Pode ir passando. Aí, voltando um pouco, a história do julgamento. Durante o martírio de Jesus, ele tem que enfrentar 6 julgamentos nos quais já estava previsto por Deus, para que ninguém duvidasse de sua soberania e realeza. E um desses julgamentos de Jesus é trazido para diante da multidão, numa tentativa, né, covarde de Pilatos, de se livrar de um inocente, o qual o povo queria morto. Estavam as vésperas da Páscoa, e neste tempo ninguém era julgado ou crucificado. Né? Não se executava ninguém, embora a crucificação de 3, né, marginais já estava prevista. Isso seguindo, né, a explicação bíblica aí. Eles precisavam se apressar se quisessem ver Jesus Cristo crucificado. Como eram vésperas da Páscoa, era de costume que soltasse um preso e lhe perdoasse seus crimes. E mais uma vez, Pilatos usa dessa condição para tentar se livrar do inocente. Mas seu tiro sai pela culatra, ou seja, não dá nada certo. Né? Como eu bem falei, ele queria, se ele não via em Jesus nenhum crime. Só que por aquelas ordens, por aquelas, né, não concordâncias ali das demais seitas e religiões que existiam ali de origem, né, de judaica, eles pedem para soltar quem? Barrabás. E mandam crucificar Jesus. Pode passar. Pode passar. Vamos lá. Quem era Barrabás? Né? O nome verdadeiro de Barrabás, ou seja, que significava filho de pai nobre, um patriota desordeiro, violento, revoltado. Um homem natural da cidade, né, de Jope. Tinha como profissão ser remador de botes, porém, devido à falta do pagamento dos impostos que eram muito altos, as autoridades romanas lhe tomavam seus pertences para pagar impostos atrasados, lhe tirando a ferramenta de sustento. E com isso ele se tornou um revoltado com o confisco de seus bens, e entre eles o bote. Ele tinha muita coragem, né, iniciativa, só que ele era muito ignorante e falador, segundo o que está escrito aí. Com os prejuízos que sofrera, acabou se tornando salteador de estradas e seu ofício ganhou fama e alguns seguidores, né? Formando um pelotão de marginais do qual se tornou chefe. Gerava muito medo por onde andava, pois roubava todos os pertences de quem quer que seja. Chegou às escondidas para a cidade de Jerusalém, onde trabalhou escondidamente na parte de baixo de Jerusalém, no vale do Quidron. Aí fala aqui, né, das características de bandido ferrenho, né, mas assim, a gente tem que entender o principal foco, né, de Barrabás, ele tinha que uma luta, né, não só ele, ou seja, contra a imposição de Roma nessa região, né, de onde ele vivia, ou seja, as altas taxas de impostos cobrados, tudo geraria o quê? Uma revolta e por aí foi indo nessas revoltas até ele ser o quê? Ser capturado e chegar ao julgamento lá. Pode passar. Aí fala aquela questão, ele ataca um pelotão, depois o que acontece? Ele vai ser
capturado e vai chegar na parte do julgamento com Cristo. Pode passar. E finalizando, pessoal, assim, essa questão do Barrabás, né? A gente viu essa justificativa, né? Ou seja, o porquê ele fazia parte, né, dos Zelotas, quais eram, né, na verdade, por que que eles lutavam? A gente tem que colocar na cabeça, a luta era contra o Império Romano, né? Existem alguns filmes interessantes, até da década de 60, com Anthony Quinn, alguém já viu? Barrabás, fala um pouco da história, assim, mas assim, a gente não sabe de fato se tem algo de onde foi tirado, né? Eu tenho até que pesquisar mais a respeito. E finalizando, a gente pega aquele mapa antigo que a gente viu lá no início, a gente faz uma comparação com os dias atuais, né? Aí, ou seja, onde era a Judéia, construiu-se, né, o Estado de Israel. A gente sabe muito bem por essas questões, entre povos palestinos e israelenses, que a coisa não foi assim tão simples, né? Então, assim, foi colocado que Israel deveria ser construído nessa região. E lá, né, vão tocando aí, né, sempre se defendendo das nações vizinhas, né, dos ataques, né, e o pessoal querendo que recompor as terras que pertenciam aí, principalmente aos povos palestinos que vivem nessa região. Aí, pessoal, a minha apresentação ela fica por aí mesmo, né? Chega até aqui só. Né? Agradeço a todos aí. Né? Peço desculpas aí que fico um pouco ansioso para falar, às vezes embolo um pouco a língua, mas né, é mais ou menos isso aí. Agradeço a todos. Nós é que agradecemos a sua participação, Tiago. Muito obrigada. E agora sim, agora a gente vai passar para o professor Nilton para dar continuidade à discussão. Boa tarde, está dando para me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Beleza. Então eu vou agradecer o Tiago na excelente apresentação. Foi bom que ele contextualizou muita coisa assim, que eu não vou precisar contextualizar. Ele deu toda a contextualização do Império Romano, né, da questão da Palestina ali está sob o jugo do Império Romano, falou sobre os personagens, e eu vou vir aqui apresentar uma visão diferente, alguns pontos vai convergir, alguns pontos vai divergir, mas a ideia é só apresentar uma visão diferente. E o que eu vou apresentar é muito baseado, acho que é 100% baseado do professor da UFRJ aposentado, chamado André Leonardo Vitarese, que é uma pessoa que eu acompanho no YouTube, no Instagram, já li textos dele também, e ele é um autor que ele, há muitos anos, há décadas, ele está pesquisando o cristianismo originário, o Jesus histórico. Esse é o objeto de pesquisa dele. E ele como posso dizer? Então, ele é uma referência no Brasil, né, até onde eu sei, nesse tema, o Jesus histórico, a história de Jesus. Então, aqui, vou apresentar muita coisa assim que eu peguei dele, de como a história aborda Jesus e a trajetória de Jesus. Aí a ideia não é ferir a fé de ninguém, é apenas apresentar uma visão que vem aí dos estudos, né? Eu estou fazendo um trabalho que eu não sou um pesquisador na área de história, estou fazendo apenas um trabalho que eu diria de divulgação científica, né? Tentar divulgar da melhor forma possível que eu estou absorvendo aí. Mas posso ter falhas aí, mas espero ter o mínimo de falhas possível e poder contribuir com vocês aqui para a gente entender melhor esses fenômenos, né, que tanto nos influenciam. Aí eu vou iniciar a apresentação aqui, espero que eu consiga fazer rapidamente. Só um instante.
Está aparecendo para vocês, tá? Está aparecendo. Ok. Aí, tá aqui um título, né, que é da nossa apresentação, minha do Tiago, personagens da paixão de Jesus, da paixão de Cristo, né, a gente pode dizer. E a paixão é isso que o Tiago falou, né, esse processo aí de prisão e crucificação de Jesus. Dentro da Bíblia tem um relato do julgamento, né. Então, dentro do ciclo fundador, literatura fundadores do Ocidente, e dentro desse projeto nosso da Casa Museu de Arte. Bom, vou iniciar, gostaria de trazer um versículo, né, que tem tudo a ver com a temática, né, que é uma fala do Pilatos, no Evangelho de João, 18:38, uma fala de Pilatos para Jesus. Ele pergunta a Jesus, o que é verdade? Aí Jesus não responde. Então, pensar como a verdade pode ser complexa, né? Como a verdade pode ser complexa, às vezes a gente tem que ficar em silêncio, às vezes não existe a resposta. E pensar um pouco, acho que a minha ideia é trazer um pouco a diferença entre história e teologia. A história, ela se baseia em documentos, evidências, e a teologia também, às vezes ela busca inspiração na história também, mas aí há o objetivo diferente. A teologia, ela quer se comunicar com os crentes, os fiéis, né? A história já tem um compromisso mais com o que a gente pode saber da verdade factual. E é baseada no que a gente pode atestar por documentos. Né? Então, tem essa diferença. Então, não é que o que é teológico é mentira. É o que o teológico ele tem outros objetivos. Bom, aí eu gostaria de falar um pouco, o Tiago falou bastante do Barrabás, eu gostaria de iniciar falando um pouco do Judas, que é esse personagem que todo mundo conhece, né, do sábado lá do Malhação de Judas, esse personagem que se tornou sinônimo de traição, do pior ser humano da história, ele ganhou toda essa carga, né? Aí, pensar, o Judas, ele é um personagem da teologia ou da história? Ele realmente tem existiu realmente, de fato, um personagem chamado Judas? Ou ele é uma criação teológica dos autores do Evangelho? Aí, a partir do que eu estou vendo, do que eu estou estudando, a partir do pensamento desse professor André Leonardo Vitarese, ele seria uma criação teológica. Aí ele traz vários argumentos, eu vou tentar passar bem os argumentos dele para vocês. Que o Judas ele seria uma construção teológica mais do que uma construção histórica. Não seria uma construção histórica, seria teológico. Então ele não teria existido, teria existido na história, ele teria sido uma criação do autor do Evangelho de Marcos. Aí vou apresentar uns argumentos para vocês avaliarem. Bom, sempre segundo esse professor que eu estou baseando, Chevitarese, a gente tem alguns textos cristãos assim que são fundamentais assim, né, para a literatura cristã. São assim textos bastante próximos da existência de Jesus, né, da passagem de Jesus, que a existência de Jesus histórico não é questionado, é questionado por alguns, mas é cada vez mais aceito, cada vez mais consensual dentro da historiografia que Jesus histórico realmente existiu. Existiu um palestino, camponês, muito pobre, que de uma certa forma se revoltou contra a opressão do Império Romano, se colocou como Messias, e falou da instauração de um reino que haveria justiça, em oposição à injustiça de Roma, um reino em que haveria paz, em oposição à guerra de Roma, um reino em que haveria comensalidade, haveria fartura de alimentos para todos, em oposição à carestia de Roma, à fome de Roma, porque Roma
é uma sociedade, um império, a gente sempre associa Roma à riqueza, mas só que foi um império rico, poderoso, só que ele produziu muita desigualdade mesmo, então havia muita miséria, o camponês tinha que pagar impostos, não só para a elite judaica, mas também para a elite romana, para o governo romano, então produziu muita pobreza. Então Jesus, e também o reino de Jesus falava da questão da igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, tanto que no cristianismo ele foi muito... Tem uma pesquisadora chamada Juliana Cavalcante que trabalha com essa questão de que as mulheres foram muito importantes na formação do cristianismo, apesar de essa história não ser muito contada. Então, Jesus também seria esse líder que queria a igualdade de gênero, até onde a gente pode entender pela história dele. E, então, teria existido esse Jesus, ele haveria um chamado Evangelho que, esse nome Evangelho que é porque tem, em alemão, Kelly significa fonte. Aí que seria a abreviatura e seria uma fonte original de relatos sobre Jesus e que foram usados por Mateus e Lucas para escrever seus evangelhos posteriormente, ou os autores cujo foram atribuídos esses nomes, né? Mas aí, o que acontece? Essa fonte ela não cita a traição de Judas, não cita que Jesus teria sido traído, e nem as cartas paulinas, que também são um documento bem assim, próximo, assim, são os textos mais antigos do Novo Testamento são de Paulo, são as cartas paulinas, e são da década de 50 do século I, da Era Comum, ou depois de Cristo, né, da forma como você preferir, e elas também não citam não citam traição. Depois eu vou falar um versículo polêmico, depois no próximo slide, sobre essa questão de Paulo não citar que Jesus teria sido traído por um dos seus discípulos. Então, nas fontes, assim, vamos dizer assim, mais próximas de Jesus, da vivência de Jesus, não é citado que Jesus teria sido traído por Judas. Aí essa citação teria começado com o Evangelho de Marcos, que seria aí por volta de 64, depois de Cristo, até um pouco depois, e que aí que apareceria Judas. Então, é provável que o Marcos tenha criado esse personagem de Judas. Aí, com qual objetivo? Para, talvez, associar Jesus às profecias que Jesus, da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, em que Jesus teria sido, fala que um Messias vai ser traído, vai padecer. Então, talvez ali seja influenciado Marcos para ter criado esse personagem, para, de uma certa forma, cumprir as profecias. E também tem a questão do Judas, que o cristianismo ele nasceu entre judeus, só que ele foi um movimento que não foi muito bem aceito entre os judeus, apenas alguns, e depois ele se expandiu pelo Império Romano. Então, ali, o Judas, ele aparece como um símbolo daqueles que teriam rejeitado Jesus. Judas, aí o próprio nome já lembra judeu, né? Judas, judeu, Judeia. Talvez tenha esse personagem que seja essa caricatura do judeu, que de certa forma está aí até hoje, que o Judas nos evangelhos, que os outros também foram influenciados por Marcos, né? Seria aquele que é interessado por dinheiro. No evangelho de João ele é citado como ladrão. Ele seria aquele que não tem amigos, seria aquele que é o individualista, e seria aquele que esse traidor, né? Então Judas teria essa caricatura do judeu como um povo que fica separado, um povo que só se interessa por dinheiro, um povo usurário,
seria essa caricatura do judeu. Isso tem influência no sentimento chamado antissemitismo, que eu vou falar depois. Bom, agora falar um pouco de alguns versículos de Paulo e dentro da argumentação de que Paulo não teria falado da traição de Judas. Bom, no Coríntios, capítulo 15, versículo 5, Paulo escreve lá, né, que Jesus, né, no caso, apareceu a Cefas, quer dizer, Pedro, e depois aos 12. Então, teria aparecido aos 12. Então, ali, seria diferente da narrativa de Marcos, que Judas teria traído, teria se suicidado, e não estaria mais entre os apóstolos. Então, aí, ele não fala de traição e fala que os 12 estavam lá. Aí tem outro versículo que entra uma questão de tradução. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão. 1 Coríntios 11, 23. Esse mesmo versículo, Coríntios 11, 23, às vezes é traduzido em português para na noite em que foi traído. Só que o verbo em grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, ele pode ter as duas traduções, entregue e traído. E algumas Bíblias traduzem para entregue, outras para traído. Aí, se traduzir para traído, fica irrefutável que Paulo teria falado traição. Mas se você colocar na noite em que foi entregue, aí fica ambíguo. Pode ser que ele falou traição, pode ser que não. Mas aí você pega outro versículo, Romanos 8:32. Ele que não poupou o seu próprio filho, quer dizer, Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. É o mesmo verbo. Aí poderia ter sido traduzido por mais, o traiu por todos nós, mas na verdade não, né? Entregou, quer dizer. Então, na verdade, provavelmente o Paulo estava falando que, nesse versículo 11, 23, que Jesus foi entregue. Pode ter sido entregue por Deus para cumprir a profecia, porque Paulo falava que Jesus morreu para salvar a humanidade, a morte sacrificial, como Jesus fosse o cordeiro lá que era sacrificado, aí Jesus seria esse cordeiro que sacrificava pela humanidade inteira. Isso na teologia paulina, nas cartas paulinas você vê isso. Ao passo que você pegar o Jesus histórico, é muito mais forte a questão de Jesus ter morrido pela questão política, né? Assim como o Tiago falou também. Então, assim, a ideia assim, de muitos de historiadores, de alguns historiadores, ou de vários, é de que Judas não teria existido e teria sido uma criação teológica do autor de Marcos para trazer essa ideia de que Jesus teria sido rejeitado pelo povo que o deveria acolher. Então, essa é uma ideia que alguns historiadores trabalham. Bom, agora eu vou falar da questão da paixão propriamente dita, né? Que entre o Getsemane e o Gólgota. O Getsemane seria o local onde Jesus teria sido preso. E o Gólgota é o local onde teria sido crucificado. Então, isso é história ou teologia? A prisão no Getsemane e a crucificação no Gólgota, provavelmente, elas são históricas. Então, é bem aceito que realmente Jesus teria sido preso no Getsemane e crucificado no Gólgota. Mas aí, o que está no meio disso? Segundo todo o processo de julgamento de Jesus, da Via Crucis, e depois da crucificação, tudo isso aí, segundo esse autor que eu me baseio, seria teologia. Seria teologia. E ele usa os argumentos, eu vou tentar apresentar aqui. Bom, aí contextualizando, né? Jesus teria sido preso na época da Páscoa. Provavelmente, historicamente, é bem possível mesmo que isso tenha ocorrido, na época da Páscoa judaica, na cidade de Jerusalém, que era o centro do judaísmo até hoje, né? Mas o que acontece?
Então, havia judeus de todas as partes do mundo ali, a cidade estava apinhada de judeus. A cidade estava sob o domínio do Império Romano, mas havia mais judeus do que romanos. Os romanos, na verdade, eles tinham um destacamento de soldados relativamente pequeno para dar conta daquela multidão. Então, era um problema muito grande essa época da Páscoa. E tanto as autoridades judaicas, religiosas judaicas, quanto as autoridades romanas, provavelmente elas não teriam condições, agenda, tempo ou interesse de lidar com um homem como um condenado como Jesus, um preso como Jesus. Porque Jesus é um homem que veio da Galileia, de Nazaré, da cidade de Nazaré, na Galileia, uma região rural, bastante pobre. Então, ele era um líder, e ele tornou-se líder messiânico, mas ele era muito ligado aos pobres. Ele era um pobre também. Então, Jesus seria mais ou menos hoje como se fosse, sei lá, um sem terra, um líder comunitário da favela. Ele tem mais esse perfil do que um senador, um político, alguém da elite. Ele se parece muito mais com essas pessoas, assim, que a gente pensa, os líderes de locais pobres, assim, que... Aí você pensa, aí que se um governador da Judéia ou sumo sacerdote Caifás, na época da Páscoa, tinha muita coisa para resolver, muita coisa para eles olharem, tentar conter a multidão, tentar dar conta de organizar as cerimônias. E a Páscoa, vamos contextualizar, né? O que era a Páscoa naquela época? E eu acho que até hoje para os judeus, né? É um evento político. É uma festa religiosa, mas com uma ligação política muito grande, porque é o evento em que se celebra a saída dos judeus do Egito, a libertação dos judeus. Então, é uma festa que fala de libertação, de liberdade, e não vamos esquecer que eles estavam sob o jugo do Império Romano. Então, os ânimos também estavam provavelmente bastante inflamados com o Império Romano. Então, a Páscoa é que eles sentiam mais aquela nostalgia de quando eles não eram dominados pelo Império Romano. Então, o que acontece? Aí, a gente tem lá, né, esse julgamento, que é dito que ocorreu na Bíblia, está lá. Mas aí, segundo o pensamento desse historiador, isso é inverossímil, que tanto Pilatos quanto Caifás tenham perdido tempo com Jesus, e o modus operandi do Império Romano era, você pegava um preso como Jesus, que havia vários revoltosos como Jesus no tempo dele, e levava imediatamente para ser crucificado. Não havia, assim, julgamento. Não era algo que era o normal da época. Então, a ideia é essa. Não era normal na época. E, além disso, tem essa questão de judeus estar com o ânimo inflamado. Aí, se fosse como a gente vê nas representações da Via Crucis, Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz e sendo açoitado pelos soldados romanos, provavelmente a população judaica iria se revoltar, iria atacar os romanos. Então, não parece muito verossímil que a Via Crucis tenha ocorrido. E a Via Crucis, assim, que todo aquele relato dos passos de Jesus, de Jesus, ele caiu naquele ponto ali, isso é uma criação do teatro medieval na Europa. E depois foi também bastante usado pelo cinema. Então, a Bíblia não relata com todos os detalhes aquilo ali. A ideia que a gente tem já é muito influenciado por outras construções midiáticas e artísticas e culturais aí. Bem, então, ele acha que não é verossímil todo esse processo, tanto do julgamento,
quanto da Via Crucis, e ele acha que Jesus foi preso no Getsemane, crucificado no Gólgota, e o modus operandi também era não sepultar esses revoltosos como Jesus, não dar sepultura, eles não eram enterrados. A pessoa era crucificada, as aves de rapina comiam partes do corpo, depois jogavam para os cães, então não tinha sepultura. E também a ideia também era de que assim não se criava uma memória, porque se você é um líder revoltoso, você é enterrado, o povo sabe onde está o seu corpo enterrado, ele pode criar um culto ao seu corpo, ao seu túmulo, e aí o seu espírito revoltoso sobreviver nas multidões e ajudar a inflamar a multidão. Então o Império Romano não queria isso, nem as elites judaicas. Então, essa morte de Jesus, por motivações políticas, porque ele atrapalhava o reino romano, ele se colocava como um instaurador de outro reino, por razões políticas, depois foi trabalhado na teologia para a gente ter a ideia de que Jesus morreu para salvar os pecados. Mas é bem mais próximo da história pensar que Jesus morreu para lutar contra o sistema que ele achava injusto. Então, essa é a ideia. Então, tudo que teria acontecido entre o Getsemane e o Gólgota seriam construções teológicas e trabalho aí do autor do Evangelho de Marcos. Bom, aí tem a questão do Barrabás, né? Segundo historiadores, não há dados comprobatórios de que havia esse hábito, ou romano, ou judaico, de soltar um preso durante as festividades. Isso está na Bíblia, mas provavelmente também é algo teológico, algo que foi escrito ali para os fiéis terem uma visão, para os fiéis interpretarem aquilo ali como algo mas dentro da teologia, não dentro da história. Por quê? Não há dados comprobatórios para que havia esse hábito dentro das festividades soltar um preso. Então, provavelmente, talvez o Barrabás também seria uma construção teológica. Aí, construção teológica, eu quero enfatizar que não é mentira. Ali, talvez o autor do Evangelho criou aquele personagem para as pessoas refletirem, né? Jesus foi trocado por um bandido. Eu sei que há outra interpretação que ele teria sido um líder revoltoso, mas talvez a ideia poderia ser essa, original. Jesus foi trocado com um bandido. Todas as vezes que o cristão opta pelo mal, é como se estivesse fazendo aquilo. Mas a gente não tem dados que possam afirmar que isso aconteceu. Então, assim, até prova o contrário, isso também é uma construção teológica, a história do Barrabás e também a história do José de Arimateia, que José de Arimateia teria sido o homem que foi um homem rico que foi recolher o corpo de Jesus, que conversou com as autoridades romanas e conseguiu autorização para enterrar Jesus. Mas o José de Arimateia, mas aí não há poucos, não era o modus operandi do Império Romano sepultar aqueles presos, e havia poucas exceções. Há algumas exceções que foram encontrados, né, ossos de crucificados, assim, ao longo das escavações lá nas terras do Império Romano, só que isso é exceção. Então, não há, assim, a gente não tem segurança para dizer que Jesus foi sepultado. Aí, por que tem a figura do José de Arimateia? Porque ele seria uma pessoa rica, influente, que poderia conversar com as autoridades romanas e conseguir autorização. Então, é o personagem que entra para resolver esse problema de sepultar Jesus. A questão da crucificação de Jesus poderia ser um grande problema para os primeiros cristãos. Por quê?
talvez eles não gostariam. Eles, Jesus era alguém que eles acreditavam. Só que aí, Jesus é alguém que eles amavam. Só que aí, o que eles mais amavam tinha sido crucificado. E quem era crucificado na época? Era estuprador, parricida, matricida, quem matou pai, mãe, e os que iam contra os revoltosos contra o Império Romano. Então, seriam os piores bandidos. Então, a ideia de, talvez Marcos pensou, não, Jesus foi tratado como bandido. Aí eu tenho que criar uma história que os fiéis vão entender que Jesus foi tratado como bandido para cumprir as profecias do Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica. Então, Jesus, aquilo ali era para cumprir as Escrituras. Então, provavelmente foi por isso que foi criado essa história. Essa história de toda a paixão de Cristo. Bom, e nisso tudo, o que fica, né? O que ficou para a história? A intenção do autor lá de Marcos, do primeiro evangelista, provavelmente não foi condenar os judeus. Ele só condenou os judeus dentro do sentido que ele queria associar Jesus às profecias, de que o Messias ia sofrer nas mãos do povo que deveria acolhê-lo e tal. Mas aí, ao longo da história, as narrativas bíblicas da paixão foram usadas para fomentar o antissemitismo. Que é isso? É o preconceito contra os povos semitas, inclusive os judeus. Aí tem uma definição aqui, ó. Antissemitismo, substantivo masculino. Repúdio aos semitas, aos judeus. Movimento ou ideologia política contrária aos judeus. O antissemitismo ficou historicamente conhecido como perseguição aos judeus. A etimologia, origem da palavra antissemitismo. A palavra antissemitismo deriva da junção de antes, com sentido de hostilidade, e semitismo, de semita, judeu, e do sufixo ismo. Então, essa ideia. O Judas era judeu. O Caifás era judeu. O povo que disse essa frase aqui que está no Evangelho de Mateus, o povo todo respondeu, nós e nossos filhos somos responsáveis pelo sangue dele, quer dizer, Jesus. Isso aqui é na época, durante o episódio da escolha de Jesus Barrabás. Eles disseram, o povo todo respondeu, está lá no Evangelho de Mateus, nós e nossos filhos, quer dizer, nós, os judeus, e nossos filhos somos responsáveis pelo sangue dele. Então, isso tudo ficou na mente dos europeus, como que os judeus seriam o povo que praticou o deicídio, matar Deus. Então, seria... e isso, aí que vem... Isso influenciou bastante nesse antissemitismo, nessa perseguição aos judeus ao longo da história, que culminou com o caso mas não a única perseguição, mas talvez a mais selvagem, a mais brutal, que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial pelas forças do nazismo. Então, aí, o que está na Bíblia ali não foi assim ampliado, foi supervalorizado e acabou influenciando esse antissemitismo. Então, essa seria basicamente a minha apresentação. Bom, aqui eu coloquei algumas referências, que é a Bíblia Nova Pastoral, que eu usei a tradução, o dicionário online de português, um texto da revista Super Interessante, que tem as declarações lá do André Leonardo Vitarese, as imagens eu peguei do site Pixabay, imagens sem direitos autorais, e eu usei bastante ideias num vídeo chamado Quiz de Páscoa, no canal do André Leonardo Vitarese, que é muito interessante, bem sintético e didático. Bom, gostaria de encerrar, né, falando obrigado, e lançar uma pergunta, né? Antes de lançar a pergunta, eu gostaria de só fazer uma ressalva, né? As religiões, a gente pensa, por exemplo, no fundamentalismo, né? Aí o fundamentalismo é islâmico, é cristão? Não, o fundamentalismo, ele não é de nenhuma religião específica, ele é de algumas vertentes, de alguns grupos das religiões. Então, o que é o fundamentalismo? É você
toda religião tem os seus fundamentos, os seus dogmas, as coisas que são fundamentais para você ter aquela fé. Mas o fundamentalista, ele quer impor isso para todo mundo, quer impor isso para todas as sociedades. O fundamentalista é o contrário da laicidade, ele quer que a religião mande no país, nos países, nas nações. Então, isso acaba que o fundamentalista ele quer impor as verdades dele para os outros. Então, se o fundamentalista, dentro da religião dele, não pode ser homossexual, ele quer impor isso para toda a sociedade. Ninguém pode ser homossexual. Se dentro da religião dele está escrito lá que a mulher tem que ser submissa, ele quer que toda a sociedade pense isso. Então, ele quer impor as verdades. E tem de todas as religiões, não só no cristianismo, tem no islamismo, mas o Islã, a gente pensa lá no Talibã. Significa que o Islã todo concorda com o Talibã? Não, a maioria dos muçulmanos não concorda com o Talibã. Eles são um grupo extremista dentro do islamismo, assim como tem grupos extremistas dentro do cristianismo também. Então, e assim, no judaísmo, tem pessoas que respeitam a democracia, respeitam os direitos humanos, e tem pessoas também que são fundamentalistas dentro do judaísmo, isso em todas as religiões. Aí eu gostaria de lançar essa pergunta para finalizar, agradecendo, né, a paciência, a atenção de todos, espero ter ajudado, estou pronto para perguntas, caso não tenha ficado muito claro, e estou aberto a perguntas e a questionamentos de toda a ordem. Mas a pergunta que eu gostaria de lançar aí para vocês pensarem um pouco quais preconceitos, né, são reforçados por vertentes religiosas, né? Eu falei aqui do antissemitismo, que foi, de certa forma, influenciado pelos textos bíblicos e foi levado e foi usado pelas lideranças religiosas para reforçar o antissemitismo. Quais outros preconceitos a gente tem que são reforçados por questões religiosas? Mas é isso, obrigado. Obrigada, Edenilton. Agora a gente vai dar início ao debate, então quem quiser se manifestar pode levantar a mãozinha, que eu vou passar a palavra, né, pela ordem das manifestações. Para começar, enquanto as pessoas vão se aquecendo aí para participar, eu queria retomar uma questão inicial na exposição do Edenilton, que foi a questão da verdade, né? Eu gostei muito quando ele colocou aquele slide que traz a questão, o que é verdade, né? E eu fico pensando que as narrativas do Evangelho, como narrativas que são, né, assim, elas não dão conta dos fatos em si. E, aliás, a gente pode pensar que narrativa é que dá conta realmente dos fatos em si. Eu diria que é impossível uma narrativa sem uma intencionalidade, né? Assim, eu acho que a linguagem humana é aquilo que nos constitui e ela é, por si só, carregada de intencionalidade. Então, toda vez que a gente vai contar alguma coisa que aconteceu, a gente sempre conta com uma intenção. E é interessante, assim, quando a gente vai ler as narrativas, a gente apurar o nosso olhar para entender, digamos assim, essa característica do humano e não se deixar levar pelas narrativas. E aí, quando o Edenilton contrapõe uma narrativa teológica a uma narrativa histórica, a gente, esse nosso, a nossa consciência da realidade, ela sofre alguma oscilação. E aí, assim, é muito interessante para a gente pensar, né? Pensar a partir daí os preconceitos, pensar a partir daí também aquilo que nos forma enquanto cultura, e por aí afora. Enquanto vocês vão se animando para o debate, eu gostaria também de ler alguns comentários que eu achei bem interessante aqui, né? Algumas pessoas colocaram aqui no chat sobre a importância da pergunta, né? O Luiz colocou ele modificou um pouco a pergunta, colocando qual preconceito não é reforçado por vertentes religiosas. Eu concordo com o Luiz, acho que
a religião é uma das principais fomentadoras do preconceito, né? Se a gente pensa principalmente na conformação de hábitos, de modos de ser, que são validados ou não validados, a religião, ela parece... E também porque a nossa cultura, ela se fundou numa perspectiva religiosa, né? Por isso que é muito importante esse nosso ciclo de palestras. Quando a gente está pensando em literaturas fundadoras do Ocidente, e não foi à toa que a gente deu esse título ao ciclo, né? A gente está pensando nisso. A nossa cultura, ela foi fundada por uma perspectiva religiosa. E a partir disso, tomando consciência dessas narrativas como narrativas que são, como é que a gente se posiciona em relação ao mundo, né? Eu vou ler aqui um comentário do Adriano Paula. Sobre o último comentário da Gisele, a leitura do texto bíblico apresenta Jesus assim, como o Messias, portanto, com finalidade religiosa. Mas os fatos ali mostrados mostram claramente um Jesus que se colocava cabalmente contra o sistema, tanto político como social, e até da própria organização religiosa. Jesus era judeu e criticou abertamente a religiosidade nas sinagogas e templos religiosos do seu tempo. Acho que a grande questão é que fomos doutrinados nas igrejas a fecharmos os olhos. Aí a Rosângela está agradecendo a contribuição, e o Adriano continua. Para esse Jesus histórico, que os próprios evangelhos apresentam, isso sim tem uma intencionalidade institucional de uma igreja, com a força que a Igreja Católica sempre teve. E isso é o grande paradoxo das igrejas cristãs hoje, que apagam Jesus histórico que tinha uma pegada social, que vai em contraposição ao que as igrejas se posicionam politicamente hoje. E aí a gente tem aquela questão a questão da política, né, que a gente até discutiu numa das conferências anteriores, como que essas ideias servem a determinados interesses políticos que se colocam em determinados períodos de tempo e as consequências disso, né? Como podem ser desastrosas. Então, pessoal... Gostaria de falar um pouco. Isso, eu ia falar justamente para você ir comentando um pouco dos comentários que estão no chat, enquanto as pessoas vão se animando para o debate. Fique à vontade. Eu só gostaria de... Uma coisa que eu acho que eu não falei, a questão do Pilatos, né? Aí depois eu vou comentar um pouco aí dos comentários. O Pilatos, assim, parece que, dentro da narrativa, ele é o cara que quer dar uma ideia de que ele quer salvar Jesus, né? E os judeus querem condenar. Isso aí é uma coisa que dá uma margem para o antissemitismo. Assim, o romano não quer condenar, mas os judeus querem, né? Então, é uma coisa muito... quase como se estivesse querendo inocentar os romanos. Eu acho que isso tem um pouco a ver, ou talvez muito a ver, terei que pesquisar mais, com o fato de que o cristianismo teve vários movimentos messiânicos, né, na Palestina. E a maioria deles ficaram entre o próprio mundo judaico, não se expandiu. O próprio João Batista é considerado um candidato ao Messias, né? O Messias prometido pelas Escrituras. E tem gente que fala que Jesus foi discípulo de Messias, do João Batista. Mas aí, o que acontece? O cristianismo, ele se expandiu para o mundo romano, para o Império Romano. E talvez ali os evangelhos colocando Jesus como aquele que, ou Pilatos como aquele que não queria condenar, é como se dissesse aos romanos, nós podemos ter diálogo com vocês podem ser um povo que a gente pode conviver, a gente pode se dar bem, né? Como se dissesse, mais ou menos como se dissesse isso, essa figura do Pilatos. E a figura do Pilatos foi usada muito usada depois para dizer, os judeus, tá vendo? Como os judeus
são um povo bárbaro e os romanos são um povo evoluído. Comentar só antes da Clara falar, que levantou a mão, a questão do Adriano, ele traz a questão do trabalho social de Jesus, né, desse Jesus como líder social. É muito interessante, né, você pensar Jesus como esse homem que tinha valores camponeses. Então, ele estava lá. E ele não era um homem do meio urbano, como Paulo. Ele era um homem da periferia, ali do meio rural. Então, ele tinha esses valores, para ele, o importante é ter comida para as pessoas, né? ter comida, ter... Então, por isso que ele é esse cara que vem se revoltar contra o Império Romano. Eu acho que, assim, talvez o Evangelho seja mais fácil a gente entender esse Jesus como líder social. Mas a gente lê não só o Evangelho, quando a gente vai a Paulo, aí Paulo traz a ideia, nas cartas paulinas também que estão na Bíblia, traz a ideia da morte sacrificial de Jesus. Aí eu acho que é aí que a coisa, que o lado social perde. Jesus como esse líder social, porque quando se fala Jesus veio para sacrificar pela humanidade, então a coisa fica mais espiritual e o mais importante é se converter ao cristianismo, não é lutar por instaurar o reino aqui. E Paulo também fala outra coisa, Paulo também trabalha muito com a questão da volta de Jesus, que Jesus iria vir e Jesus iria voltar e iria acabar com a justiça. Mas, na verdade, talvez a gente pode pensar que Jesus não, que isso pode se tornar uma coisa bem conservadora, porque se você ficar esperando Jesus voltar, você não vai lutar para melhorar o mundo aqui, agora. Você vai ficar esperando. E eu acho que as lideranças das igrejas querem que o povo espere mesmo e não busque melhorar a sociedade. Então, essas duas coisas que Paulo traz, a questão da morte sacrificial e não a morte política. Para Paulo, Jesus não morreu pelo Império Romano, nem pelas elites religiosas. É bom lembrar que nem que Jesus não pode ser contra os judeus, que ele também era um judeu. Foram as elites judaicas e as elites romanas que condenaram Jesus, não foi o povo judeu. E essa questão de Paulo dizer que essa morte foi sacrificial, foi um sacrifício religioso, não uma questão política, e ele falar da segunda vinda de Jesus, eu acho que tira um pouco essa questão ou tira bastante essa questão do Jesus como líder social. E depois disso, as igrejas, né, poderosas usam isso para o povo ficar satisfeito com o mundo do jeito que é e não buscar transformar a sociedade. Então, pode passar para a Ana Clara. Gostaria de começar agradecendo essa palestra maravilhosa. O Tiago fez uma ótima contextualização e eu sempre amo as reflexões que o Erenilton traz. Elas são sempre muito esclarecedoras e é engraçado pensar em Jesus como líder social que sempre trazia a questão da coletividade, porque a direita atual, os cristãos atuais, eles sempre colocam a individualidade como um valor, né? Que como se pensar no coletivo fosse estar desligado da realidade. E é muito interessante essa diferença, até parece um pouco hipócrita, assim. E sobre isso do Jesus histórico com o teológico, achei muito... Na hora, eu lembrei de uma frase que eu li no livro esses dias, e o mais legal é que esse livro é de um padre, né? É do Sertilanges, chama A Vida Intelectual. Que a frase é sinal de que não damos a menor importância à verdade quando ficamos agarrados à forma. E quantos fundamentalistas religiosos não se dedicam a estudar o Jesus histórico também, focam muito no teológico. Isso se realmente se der um trabalho de estudar, né? E eu acho muito legal ter as duas visões, e eu acho essencial, e eu amei essa palestra, só tenho elogios. Obrigada, Clara, pela sua contribuição. A gente fica muito feliz com a sua participação. O Erenilton, se você quiser comentar. Não, agradecer. Você quer falar, Tiago, agora? Eu quero falar, mas você quer falar também agora? Tiago? Não, pode falando aí.
Né? Tá, Estou depois até você... escrevendo no chat algumas coisas. Agradecer a Clara e os demais, né, pelos elogios. Obrigado mesmo. Então, eu agradeço também. A questão muito interessante que ela falou, né, da questão do como o cristianismo, ou parte do cristianismo, ele se torna conservador, né? Você pode pegar até a questão do Apocalipse, né? Que o Apocalipse fala o quê? Que Jesus, que vai vir que esse mundo é um mundo de maldade e que vai vir Deus vai vir para transformar, né? Só que aí eu acho que as lideranças, esses estão bilionários aí, eles não querem que volte, não, né? Eles querem que continue do jeito que está. O povo precisava com urgência essa transformação, né? Mas aí eu prefiro pensar nesse Jesus que fala, o reino dos céus está no meio de vós, né? E que o negócio é agora mesmo, é esperar e pensar em tentar transformar a sociedade, né? Tentar transformar, porque toda essa questão espiritual, as pessoas falam muito leitura espiritual da Bíblia, leitura ver o Jesus como um Deus, ver o Jesus como ver o Jesus como algo assim, só que você pode reverenciar. O Jesus um monumento, né? Assim, que você vê, ó, maravilhoso, mas você não pensa nada do que Jesus falou, né? Então, assim, como você acabasse que afastasse, Jesus é só aquele que você tem que reverenciar, mas você não pensa nele na hora de você, nem de você votar, né? Você pensa e nem da forma que você se comportar na sociedade. Aí você se torna individualista, você não se preocupa com o pobre, você é contra quem se preocupa com o pobre. Além de você não ajudar, você ainda fala mal de quem está dando comida, que eles falam, quem está dando comida lá na Cracolândia está fazendo as pessoas ficarem lá, e é o padre que está fazendo isso, ok? Aí esse padre não é cristão, o cristão é o cara do Partido Conservador, é só isso. Então, essa ideia de que as pessoas, essa leitura assim espiritual, assim que esvazia do político, eu acho que é o que as lideranças sempre quiseram. Sempre quiseram essa leitura espiritual, assim, Jesus, tá, vocês vão ser salvos, não preocupa não, vocês estão sofrendo agora, mas depois vocês vão para o céu, vão ficar lá no paraíso, por toda a eternidade. Então as pessoas gerações vão se acomodando com as justiças, e as lideranças religiosas, para elas interessa, porque elas são elite, elas estão no topo. Então, para elas, essa leitura espiritual de tudo é o que importa, né? É o que elas querem que as pessoas esperem essa volta, esperem essa vida após a morte boa, eles querem isso. Então, aí acho que esse caráter político de Jesus é esvaziado propositalmente pelas pregações, tanto que tudo que é de trabalho social é associado ao comunismo negativamente, né? Mas aí, na verdade, Jesus fala claramente, assim, pelo que a gente tem da própria Bíblia, de compromisso com os mais pobres, né? Mas tudo isso não é levado em questão pelas autoridades, porque elas não têm interesse, pelas lideranças. Nós temos 3 pessoas inscritas, mas o Tiago, se quiser comentar também, Tiago, fica à vontade, tá? Você pode abrir seu microfone e falar. Se não quiser, eu vou passar a palavra para a Carol, depois a Gisele e o Anderson, depois da Gisele. Carol. Então, gente, eu quero agradecer ao Tiago, ao Erenilton, né, por essa exposição enriquecedora. E queria comentar sobre os perigos da narrativa única, né? Tem um livro, parece, com esse nome, acho que da Chimamanda Adichie, né? Aquela nigeriana, eu acho que foi ela mesma que escreveu um livro com esse nome, os perigos de cair numa narrativa única, né? Você vê, uma narrativa religiosa, teológica, ela reivindica esse status de verdade.
E se a gente não conhece outras narrativas, outras perspectivas sobre essas histórias, né, que nos atravessam, que, de certa forma, fundaram a nossa cultura, a gente cai na mão de quem sabe comunicá-las melhor, né? Então, acho que é muito importante conhecer outras perspectivas. Eu até coloquei no chat que eu só tive acesso ao longo da minha vida, na maior parte da minha vida, à narrativa teológica, né? A perspectiva teológica. E o quanto, como disse a Clara, né? Quanto a gente perdeu desse Jesus, né? Ele foi meio que modelado e remodelado ao longo da história para servir a certos interesses, né? Então, muito obrigada e parabéns aos dois. Valeu mesmo. Agora a Gisele, que está inscrita. Ligar meu microfone. Tá dando para ouvir aí? Vai dar um eco aqui. Boa tarde, todo mundo de novo. Muito interessante. Eu, como professora de português, fico pensando no poder das narrativas, né? De tudo que a gente pode criar numa história, como que essa história pode influenciar ou manipular ou ditar o comportamento das pessoas, de um povo, e atravessar séculos, inclusive, né? É muito interessante a gente sempre ficar atento a gente ser estimulado a fazer essas leituras profundas e outras, né? Ou, de repente, derrubar tudo e não construir nada no lugar, né? Talvez seja interessante, mas o mais gostoso é a gente estar pensando o tempo todo, né? Confiar, desconfiando sempre. Mas eu não sei se está dentro do que você apresentou, né? Eu tinha só uma curiosidade que eu tenho, que é eu não conheço muito da Bíblia, assim, né? Aquela frase que Jesus fala, já que você está falando nessa figura, e outras também, como você disse, é muito interessante, Barrabás e tudo, quero que você fale de Pôncio Pilatos, que são personagens dessa paixão, mas tem uma frase bíblica que, às vezes, ela sempre me incomodou, eu queria saber se você tem como contextualizar ela para mim, que eu acho que ela é atribuída a Jesus, uma fala, em que ele diz assim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu sempre fiquei pensando que essa frase, eu queria que, se você tivesse o contexto, né, que ele, para mim, a interpretação que eu tenho é que ele está dizendo ali ao interlocutor dele de que o dinheiro pertence aos governantes, né? Porque acho que o rosto dele estava lá naquela moeda. Então, eu não sei se eu estou equivocada, mas isso não me parece muito revolucionário, principalmente em seguida, né, com o pensamento dele, dai a Deus o que é de Deus. Então, parece claramente aí que está havendo uma criação de um reino que não é aqui na Terra, né? Parece que ele apresenta muito esse reino que, se a gente pensa que Jesus, nessa rebelde, revoltoso contra o sistema, a gente tem que pensar nele aqui na Terra. E aí, quando a gente percebe essas falas ou essa atribuição à figura dele, que a gente não sabe se ele disse isso mesmo, ou em outras falas dele também, essa criação desse reino fora da Terra, né? Ele sendo filho de Deus, uma pessoa que não é humana, que não nasceu, que não foi concebido nem normalmente como a gente, né? Ele foi, sei lá, foi um espírito que possuiu Maria, não sei, né? A pomba lá, o Espírito Santo, enfim. Como é que a gente faz, né? Com essas visões, assim, porque vira uma confusão na cabeça da gente. Então, eu tenho uma tendência a destruir tudo. Todas as narrativas, tanto histórica quanto a religiosa, teológica, porque tudo fica muito complicado quando você vai pensar, e também a gente não pode acreditar em tudo, né? A gente que tem assim um pensamento mais crítico,
eu pelo menos tento, não sou tão estudiosa quanto você, mas eu desconfio muito das coisas. Então, eu gostaria de saber se você se tem como você falar um pouco sobre isso. Não sei se está dentro da sua palestra, mas só nessa frase, nessa contextualização. Outra coisa que eu fico pensando é que Jesus só aparece 3 anos, né? Se eu não me engano, ele com 12 anos, conversando com os senhores lá num templo, e depois tem esse período de que ele fica muito sumido, né? Que ele simplesmente não tem nenhuma referência. Eu digo nos textos bíblicos, que a gente sabe que tem outros textos que não entraram na Bíblia, né? Aí ele aparece depois já com aquele final de jornada dele. Se você tem alguma informação sobre isso. Obrigada. Obrigado, Gisele. Eu gostaria de só retornar um pouco, ou retomar um pouco que a Carol falou, o perigo da história única. Eu acho isso muito interessante, né, esse pensamento que a Chimamanda traz, porque a gente pensa, por exemplo, dar um exemplo, né, os árabes, né, ou os muçulmanos, a gente pensa, os muçulmanos, eles são do Talibã, né, são do Estado Islâmico. Então, a gente tem essa ideia de que os islâmicos todos são terroristas, são extremistas, então a gente fica com isso na cabeça, que a gente tem só essa história que é contada para a gente. E aí que vem o preconceito, né? Então, essa ideia de a gente ter outras histórias, ver o que as pessoas... Aí, como que a gente não tem história única? A gente tem que ouvir, por exemplo, um árabe ou uma árabe ou uma muçulmana falar a história dela, a partir do ponto de vista dela. Então, essa é a ideia, né, de que não dá para confiar só numa história. Uma história vai ser contada, uma história de um povo, de uma cultura, de uma religião, vai ser contada de um ponto de vista e com alguns interesses, muitas vezes interesses para discriminar, para disseminar preconceitos. Então, acho muito interessante pensar sempre isso. Nunca imaginar que a gente pensar, todo favelado é criminoso, todo favelado é... Então, ter toda essa ideia de que as histórias, as pessoas são complexas, os grupos são complexos, e temos pessoas de todo tipo, né? Não pensar nesses estereótipos. Sobre o que você falou, tem um comentário aqui da Clara, né? Sempre entendi essa frase, a frase que você falou, se não me engano, como um compromisso com o mundo material e espiritual, que o mundo material não deve ser negligenciado, no sentido de não faltar com suas obrigações aqui. Sim, é uma boa interpretação, né? Mas, assim, o que eu gostaria, acho que algo que eu poderia contribuir é uma ideia assim, que eu penso sobre essa frase também, né? Eu acho, assim, que Jesus, ele era alguém, assim, ele queria transformação social, mas ele era um homem do tempo dele, né? Não era um homem do século XIX, um revolucionário marxista, um homem do século XXI atual. Então, ele era um homem do tempo dele. Um homem camponês do tempo dele, tinha os valores, e ele estava sob o jugo do Império Romano, um império poderoso, e aquela frase ali poderia incriminá-lo. Assim, eu não sei se a frase é histórica, né? Eu não sei também, porque eu acho que os evangelhos foram escritos muito posterior à existência de Jesus. Eu acho que eles não tinham como consultar tudo. Jesus não deixou nada escrito. Então, não tem como saber assim, o que é histórico, o que não é. Tem como assim, comparar assim, informações. Tem como ter mais ou menos uma ideia de Jesus, mas não tem como saber se tudo que está ali, o que está ali que é histórico. Então, eu penso assim, que Jesus, ele estava sempre sob ameaça, né? Então, ele falou, dê a Deus, dê a César o que é de César, porque ele também não poderia entrar ali abertamente, ser subversivo contra os romanos, que ele poderia ser preso e morto naquele momento. Então, não sei se o Jesus histórico se considerava Deus, eu não sei. Então, se essa frase foi histórica, acho que Jesus também tentou se proteger. Eu acho. E a questão do que vai muito pelo que a Ana Clara falou, eu acho que é interessante pensar o que é de Deus para Jesus, né? Então, eu acho que o que é de Deus para
para Jesus é diferente do que é para o Malafaia. O de Deus para Jesus, eu acho que é muito mais assim de realmente se preocupar com o pobre. Não é você pagar o dízimo para o templo funcionar, para um líder religioso ficar rico, é você se preocupar com o pobre. Então, acho que nesse sentido, que Jesus, não que Jesus fosse um revolucionário marxista, que ele tinha toda uma estratégia no materialismo dialético, ele tinha essa ideia, ele achava, ele tinha essa visão moral da injustiça, eu acho que é mais por aí, assim. Então, eu acho que pensar nisso, eu acho que esse de Deus para Jesus, dar a Deus para Jesus é fazer o que ele achava que era a vontade de Deus, que era se preocupar com o pobre. Na sequência, agora a gente tem o Anderson, que está escrito, e em seguida a Clara baixou a mão. Bom, a gente tem o Anderson, então. E a gente tem mais tempo, mais um tempinho para o debate, então quem quiser fazer colocações, questões, fiquem à vontade. O Anderson. O Anderson, a palavra é sua. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu estou muito feliz por mais uma vez ter ouvido o Erenilton, né, e agora com as contribuições geográficas e espaciais do Tiago. Bem, ano que vem nós teremos eleições gerais. Eu acho que teremos, né? E como é que nós faremos, Tiago e Erenilton? Um grande desafio que nós teremos ano que vem será o diálogo. E grande parte dos nossos alunos são forjados, manipulados aí por cristãos fundamentalistas. Qual aí o método? Teriam dicas aí para a gente convidar esses nossos alunos, seus familiares, ao diálogo, à racionalidade? Né? A gente bem sabe que nem é para um candidato B, A, C, ou uma ideologia, é convidá-los para a racionalidade, a crítica. Será que conseguiremos fazer isso? Abraços. Pode primeiro, Tiago. Ô, companheiro Anderson, obrigado aí pela contribuição. Ótima pergunta. Eu fico assim pensando, como faremos isso, né? Difícil pensar, né? Como a gente conseguir trazer esse debate, essa discussão. A gente precisa, ou seja, de ter mais espaço, né, dentro das escolas para estar trabalhando com isso. Digo isso não só dentro da rede municipal, dentro da rede estadual também. Só que assim, os espaços estão cada vez mais o quê? Mais delimitados, né? Muita coisa dentro da própria, né, conformação das escolas, da educação, aquilo, o que é colocado, a questão do conteúdo, e essa pouca preocupação com essas discussões, com esses debates. Porque é o seguinte, o debate, ele vai provocar. As provocações vão ser colocadas no debate. Só que assim, a ideia é de tentar unificar as ideias. Mas como fazer isso? Se os espaços são poucos. É uma coisa a se pensar. Mas a gente está junto aí nessa luta para tentar melhorar esse diálogo, né, conversar com os pais. Estaremos sempre abertos. Mas assim, eu acho que nós, enquanto escola, deveríamos o que estar lutando isso. Lutando com a direção, conversando, trocando ideias com eles, da importância desse debate, desse diálogo com os nossos alunos e com a comunidade. Inclusive essa questão, né, judaico-cristã tem que ser falada, tem que ser colocada. E muito bem que você colocou essa questão de tentar o quê? Instigar o aluno a lidar com o conhecimento. Não que trabalhar, né, não deixar ele ter uma visão fundamentalista de que, né, e até etnocêntrica, de que o dele seria o valor, ou seja, aquilo que os pais, aquilo que a religião a qual ele
acompanha, professa, vai ser o quê? Algo maior do que os dos demais, ou seja, tentar trabalhar com essa questão do diálogo, mas precisamos de mais apoio da escola. Fica esse meu questionamento aí. Obrigado, Anderson. Eu vou agradecer o Anderson também, sempre presente, né, sempre nos prestigiando, muito obrigado, sempre com ótimas perguntas. Eu acho que é um processo, como o Thiago falou, um processo muito complexo mesmo, e a gente tenta enfrentar, né, às vezes com mais derrotas do que com vitórias. Questão do pensamento fundamentalista, ele está muito dentro dos lares das nossas crianças e adolescentes na escola mesmo. Tanto que, assim, eu acho que a gente, assim, ser antifundamentalista ou tentar combater esse pensamento, assim, até antidemocrático, né, anticivilizatório, assim, pensar em várias frentes, né, a gente tem que pensar na questão da diversidade religiosa, tem que pensar nos direitos humanos. Eu acho que a gente tem que pensar nas nossas práticas e contra tudo que eles falam que tipo assim, apoiar tudo, basicamente apoiar tudo que eles atacam. Então, se eles atacam as religiões do candomblé, a gente tem que tentar trabalhar a tolerância, o respeito ao candomblé. Se eles atacam os muçulmanos, a gente tem que trabalhar o respeito e tolerância aos muçulmanos. Se eles atacam as comunidades LGBT, a gente tem que trabalhar respeito e tolerância à comunidade LGBT, e a gente tem que fazer com que eles entendam que até que outras religiões existam, outras experiências religiosas, aí eles saberem que a verdade deles pode ser a verdade deles, mas não é a verdade de todos, e que também todos têm o direito até de não ter fé. Então, acho que isso é um trabalho diário, mas eu acho que também, concordo plenamente com o Thiago, que choca com a questão da estrutura da escola, das secretarias. Aí eles querem, por exemplo, o Estado vai lá e manda um PET para você, está tudo formatado. Então, você tem que trabalhar, tem 2 anos que a gente está trabalhando só com PET. Então, que já vem da secretaria, as atividades já vêm da secretaria. Aí a gente quer trabalhar na prefeitura de Belo Horizonte também a gente quer trabalhar, mas aí vem a prefeitura que diz tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí então tudo já vem cada vez mais formatado, é uma ideia de que a educação boa é só aquela educação que atende aos parâmetros do PISA, do não sei o quê, daquelas avaliações, então a educação é só para isso, é só para tirar nota boa no Enem, ou não sei, ou para docilizar as camadas populares, no caso da educação das camadas populares. Então, essa é a ideia que está aí, né? E a gente tem que... teve um ano, foi até o ano da pandemia o primeiro ano da pandemia, ano passado, né? Que eu queria propor lá na minha escola do estado, a gente fazer um projeto para falar de eleições, né? Um projeto interdisciplinar, e que os estudantes iriam se organizar em grupos como se fossem partidos políticos, e aí eles teriam que elaborar a ideologia, o projeto político do cada partido, para eles entenderem, né? Porque às vezes o cara está lá, eu sou o Bolsonaro, mas o cara nem sabe o que é o Bolsonaro, alguns, né? Que o Bolsonaro, que ele acha que o Bolsonaro, por exemplo, ele acha eu não sou gay, mas aí o Bolsonaro é contra os gays, então o Bolsonaro está me defendendo, mas o Bolsonaro é contra os gays, mas é contra o pobre, é contra o negro, contra a mulher, contra todas as minorias. Então, ele está em várias dessas minorias, mas ele não entende isso. Eu acho que o nosso estudante ele tem que se entender como consciência de classe. A gente também, professor, nós somos proletarizados, então a gente tem que entender, ter essa consciência de classe. Eu acho que isso aí, é a educação pensando na sociedade, educação da sociedade. Não é só educação, não é só falar do objeto direto, objeto indireto, mas aí tem gente que vai dizer que a gente fazendo isso, a gente vai estar doutrinando. Então, a gente tem que estar sempre nessa problemática aí. Eu vi que no Rio de Janeiro foi aprovado uma lei contra a mordaça, que é o contrário da lei
contrário da lei do escola sem partido. Aí, essa lei, ela concede ao professor a autonomia para dar aula do jeito que quiser, mas aí, então, eu acho que a gente tem que apoiar projetos políticos que vão trabalhar com essa questão da autonomia do professor, e várias frentes, e é um trabalho, assim, é um trabalho de formiguinha, não é assim a gente pensar, vou fazer ali, vou mudar o mundo ali. Então, é um trabalho, assim, a longo prazo mesmo, tem uma vitória ali, tem uma derrota ali, tem várias derrotas. Então, é isso, eu acho. Bem, na sequência, agora a gente tem a Clara de novo. Fique à vontade, Clara. A questão que eu tinha levantado a mão antes daquela frase de Jesus, mas acho que a gente tem que lembrar que se ele falasse uma coisa muito revolucionária para a época, não que as pessoas iam entender mal, que iam crucificar ele antes da hora, mas simplesmente as pessoas não iam entender. Porque se vinha alguém lá do ano 3400 para 2021 e falasse alguma coisa que era considerado normal para ele, certo? A gente, mesmo mais revolucionário de 2021, ia achar aquilo ali muito absurdo, então ele teria que adaptar a linguagem. E sobre a religião do Islã, muçulmano e tudo, quando a gente trata isso na escola, a gente tem que ter cuidado para não passar um pano, para não relativizar. Claro que a gente não pode propagar intolerância religiosa, mas também não dá para fingir que, por exemplo, a burca não é um símbolo de opressão feminina e tudo mais. E sobre isso dos adolescentes se acharem dono da verdade, todo mundo se acha, né? Adulto, idoso, criança. E eu acho que isso podia ser muito bem trabalhado nas aulas de astrologia, como Jade, astronomia, quer dizer. Enfim, é viciada em signo, confundir as coisas. Que mostra lá a imensidão do universo e perguntar o que é a sua verdade no tamanho que é esse mundo, né? E como fazer os jovens questionarem as coisas, pensarem se os adultos se recusam a fazer isso. E mesmo se como a gente consegue fazer os jovens pensarem se não consegue fazer eles prestar atenção na aula? Consegue fazer eles prestarem atenção na aula, mas não consegue fazer eles ler um livro. Não consegue fazer eles ler uma revistinha na Turma da Mônica. E isso que já estava ruim com a pandemia, com certeza piorou, longe das escolas e tudo. E mesmo se conseguir, quando a família vê o comportamento, as ideias mudando, ia cair com tudo para cima da escola. Então, como que a gente faz o jovem aprender a pensar sem que a família queira matar o professor e sem que o jovem fique assim, sempre numa posição de defender a todo custo o que ele acredita? Como que a gente faz isso? Como que os professores podem fazer isso? Bem, o Tiago levantou a mão, eu vou passar a palavra para ele e depois o Elenilton, se quiser comentar, falar da Clara também, fica à vontade. Tiago. Claro, excelente questionamento que você fez. Como nós, professores, né, poderemos fazer isso? E uma das coisas que eu falo é o que nós estamos fazendo hoje, né? Essa abertura que o Casa Museu tem dado, né, para essas discussões. Eu, sinceramente, assim, é uma hora assim que eu fico triste com as escolas nas quais trabalho, porque a gente não tem essa abertura e a nossa luta, a resistência, ela começa a partir desse momento aí, ó, né, de trabalhos perfeitos como o Casa Museu, né? Não estou aqui querendo puxar o saco, mas eu falo, é a verdade mesmo. Entendeu? Assim, a gente precisa desses espaços e precisa do apoio da escola. O problema é que a gente sabe que vai confrontar, né, com os pais lá fora. Só que esse confronto ele tem que acontecer. Os pais também precisam aprender. E não querem aprender, querem impor. E são muito o quê? Como o Anderson bem colocou, olha a fala desse vereador, né, olha o que ele está fazendo com as religiões de matriz africana, imagina o que ele faz, o que ele deve falar. Então, assim, totalmente fundamentalista, a gente tem que combater esses fundamentalismos, mas não é fácil. A gente precisa do apoio da escola, precisa de uma escola realmente que dê essa liberdade para o professor estar trabalhando mais essas questões para o quê? Difundir, para melhorar, para fazer discussões do pensamento. Porque enquanto a gente ficar nessa linha conteudista, eu mesmo, né, para quem assiste minhas aulas, eu sou totalmente conteudista, trabalho muito nessa linha conteudista.
Só que assim, a gente sente falta, né, desses momentos e o que a mudança ela tá aqui, ó, o que a gente está participando hoje. Eu só vou comentar uma coisa que a Ana Clara falou do Jesus ter falado algo que ele tinha que adaptar a linguagem para o contexto. Eu não acho que ele adaptou, eu acho que era porque ele era daquele mundo, né? Ele era daquele tempo. Então Jesus, ele era um homem do seu tempo. Ele era um homem do seu tempo e sobre o jugo do Império Romano, e o homem do seu ambiente social, do campesino. Só isso. Acho que a Ana Clara quer falar de novo. Exato, todas as ideias são frutos de um contexto, né? Mas como eu estava pensando esses dias há um tempo, na verdade, como que trazer isso, por exemplo, para as escolas, para o cotidiano dos jovens? Porque se você, quando a Chimamanda fala do perigo de uma história única, parece assim bem natural que a gente tenha que ampliar a visão dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e tudo. Mas se a gente fizer isso e o adolescente perceber que os professores estão tentando fazer isso, ele não vai querer, ele vai recusar. Então o professor tem que trazer isso sem o jovem perceber que ele está ampliando a visão de mundo. E isso pode ser, só com fugindo dos textos, por exemplo, trabalhados. O Erenilton faz isso muito bem quando ele sempre traz textos com personagens ou autores negros, por exemplo. Tá ampliando. E não é uma coisa que fica forçado, não fica pesado, não fica aquela coisa chata. Fica legal. E outra coisa também, acho que as aulas de arte, principalmente da Carol, o privilégio dessa professora, caem muito bem nisso, na quebra de expectativa, daquele certo, daquela caixinha. Eu lembro uma aula dela que me marcou muito, que foi uma sobre que ela trouxe questionamento do que é arte. Eu lembro que todo mundo da sala ficou muito impressionado, porque o cara, que eu esqueci completamente o nome, tinha pegado o mictório, colocado de cabeça para baixo e assinado o nome, e questionando o que era arte. Eu lembro que a sala toda ficou muito focada naquilo, e foi uma coisa que a sala toda participou. E acho que a partir daquilo uma quebra do que é arte, propor a questionar, mas de um jeito legal, sem ficar forçado. Eu acho que é assim que teria que começar a ser trabalhado. E com isso não teria perigo nenhum dos pais encherem o saco ou dos adolescentes ficarem desinteressados. Inclusive, esse é um tema que eu acho que a Carol podia trazer nas aulas, principalmente para os alunos do 8º e 9º ano, que eu acho que eles poderiam aproveitar melhor. Excelente o nosso debate aqui hoje. A gente agora está se aproximando do nosso teto, né? E eu gostaria de pedir, então, aos palestrantes que fizessem as suas colocações finais para a gente poder encerrar mais ou menos dentro do nosso horário. Então, Erenilton e Tiago, fiquem à vontade para fazer as considerações finais. Obrigada. Olha, pessoal, pode falar, Irina. Pode falar. Então, posso? Então tá, depois você encerra. Então, é só agradecer a todo mundo, Ana Clara, todo mundo que participou, pelas palavras, e pensar, né, eu acho que a Gisele queria saber sobre Pilatos. Pilatos, eu entendo o Pilatos, ele era o governador da Judéia, como o Tiago falou, né, eu entendo, assim, o Pilatos como aquele personagem que, assim, dizendo bem no popular, foi para passar pano para os romanos. Foi aquele pessoal para dizer assim, os romanos são bonzinhos, os judeus que são maus. Porque é aquele que vai tentando salvar o Jesus a todo custo. E é assim que eu entendo. Assim, eu não tenho conhecimento para falar muita figura, mas assim, o entendimento que eu tenho é esse. Ele é esse personagem que relativiza a culpa dos romanos. E relativizar a culpa dos romanos é muito complicado, porque relativizar a culpa do império que oprimiu. Se eu for pensar, o Império Romano e a Judéia é mais ou menos a relação de Portugal e Brasil, de todos os processos de colonização na África, todos
América Latina. Então, é essa a ideia, né? É o imperialismo, né? Imperialismo primeiro os povos. Então, essa ideia de que, para mim, o Pilatos vem para relativizar. E só para encerrar, eu gostaria de falar que a ideia é, assim, essa questão da educação, né? Como a educação faz isso, eu acho que é conseguir com uns, não conseguir com outros, ir tentando fazer e, assim, sempre tentando ser, porque, igual a coisa importante que a Ana Clara falou, né? Que, por exemplo, você pega às vezes você fala algo, assim, se você ir frontalmente defender uma ideia, pode ser que o adolescente, ele próprio vai, por exemplo, você quer falar contra o machismo, aí você tentar abordar essa ideia de forma, assim, muito aberta, muitas vezes dá resistência. Aí, às vezes, você vai tentando fazer isso de uma forma mais sutil para não ter essa resistência. Mas aí eu acho que tem que trabalhar. Acho que tem que trabalhar, porque às vezes aquele menino ele pode até, ali na sala de aula, ele não chegar ao lugar que você quer, de reflexão, você não pode conseguir, vamos dizer assim, desconstruir aquele preconceito dele ali, mas pode ser amadurecendo, ele vai lembrar daquela aula. Então, é um processo a longo, médio prazo. A gente não sabe o que é sucesso, o que é fracasso na educação. Às vezes, você achou que não teve sucesso nenhum, mas talvez daqui a 10 anos o cara vai lembrar do que você falou e vai viver uma situação e aquilo ali que vai amadurecer nele, aquela ideia que você quis plantar ali, que você plantou ali aquela semente. Então, eu digo isso também porque eu vivi isso como estudante. Então, é isso. Eu acho que tentar trabalhando aí, né, e no limite a gente não ter medo de ser crucificado também. A gente vai... Provavelmente tem muita gente querendo nos crucificar, né? Só para finalizar, obrigado a todo mundo. Muito bom ter todos vocês aqui. Espero contar com vocês no próximo encontro. Tiago, suas palavras finais. Pessoal, né, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos aí. Né? Peço desculpas aí, porque eu sou um pouco ansioso, às vezes trombo um pouco as palavras, mas né, eu agradeço demais e a gente tem que forçar isso. A luta é essa, né? São espaços como esses, né, que a gente precisa, né? E o Casa Museu ele tem essa força, né? A gente tem que estar firmes na luta aí e estar colocando isso para a escola, né? Ou seja, precisamos ser ouvidos e temos que mudar essa conformação de escolas aí, porque pregam tanta coisa, né? Que a escola ela tem que ser uma escola plural, que tem que ser uma escola que tem que lidar, ouvir, né, as diversidades, lidar com as adversidades, né, que são palavras complexas aí, né, ou seja, saber lidar com tudo e ao mesmo tempo, o que acontece? Funde-se tudo no conteudismo. Será que isso, ou seja, uma coisa que já é histórica, não tem nada de mudança. Então, assim, a gente tem que lutar por essas mudanças, né? Então eu, assim, só agradecer mesmo e vamos continuar firme na luta, ok? A Casa Museu de Arte, então, agradece a presença de todos vocês, principalmente dos dois palestrantes, Tiago e Elinilton. E eu queria dizer também que esse espaço está aberto. Quem tiver alguma ideia, quem quiser propor algum tema, alguma discussão, alguma narrativa específica, fica à vontade para contribuir com a gente também nesse sentido. No mais, desejamos uma ótima tarde para todos, um bom final de semana e até a próxima.